E os meus agradecimentos especiais de hoje vão para Sindel, Karen Rodrigues, Patrícia Ângela, Manuela, Mary, Gabriela Tayane e Wigmore. Eu realmente agradeço a todas vocês por esse enorme apoio aqui no canal. Muito obrigado mesmo. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. Quando alguém transmigra para um romance de fantasia e decide bancar o jogo duro com um duque sombrio, esperando que seu blefe provoque uma declaração apaixonada, mas acaba vendo o plano explodir de forma espetacular, o resultado é exatamente o desastre que se desenrolou diante de Vendia. Se mantendo firme em seu elegante vestido azul, Vendia deslizou um documento sobre a mesa e entregou os papéis formais, anunciando ao marido de expressão glacial que queria um divórcio completo ainda naquele dia. O homem à sua frente não era um nobre qualquer. Ele era o chefe da poderosa casa ducal Calbumer, além de ocupar uma posição extremamente próxima da sucessão ao trono. Abandonar um homem que parecia ter saído diretamente de um romance, como o protagonista masculino perfeito era, sem dúvida, uma estratégia ousada. Na mente de Vendia, aquele príncipe de cabelos prateados e aura melancólica, só podia ser o verdadeiro protagonista deste mundo. Com uma expressão fria cuidadosamente ensaiada, ela declarou que não suportava mais continuar ao lado dele. No entanto, em seu íntimo, jamais teve a intenção de abandonar um marido tão magnífico. Seu plano consistia apenas em abalá-lo emocionalmente, e fazê-lo perceber os sentimentos que acreditava estarem escondidos dentro dele. Ela imaginava várias possibilidades, o duque rasgando o contrato em um acesso de paixão, a repreendendo severamente ou finalmente revelando um amor reprimido. Para ela, qualquer reação acabaria favorecendo seu jogo. A confiança excessiva em um romance de fantasia, porém, costumava ser um convite direto, para que o próprio destino humilhasse a personagem. Sentado silenciosamente atrás da escrivaninha, o duque apoiava o queixo sobre a mão coberta por uma luva preta, e a observava sem demonstrar absolutamente nenhuma emoção. Vendia, tomada pela autoconfiança, já antecipava uma confissão desesperada, quase conseguindo imaginá-lo abandonando o orgulho aristocrático, para implorar que ela permanecesse ao seu lado, quando um pequeno sorriso começou a surgir em seus lábios. Convencida de que sua tática havia funcionado, ele respondeu de maneira simples e direta, que concordava com o pedido dela. O mundo de Vendia pareceu parar naquele instante, seus olhos se arregalaram em completo choque, e sua mente simplesmente deixou de funcionar por alguns segundos. Se inclinando sobre a mesa, ela tentou compreender em pânico o que acabou de acontecer. A expressão em seu rosto naquele momento era a definição perfeita do instante em que alguém percebe, tarde demais, que brincar com fogo pode trazer consequências reais. Sem demonstrar a menor hesitação, o duque retirou a aliança com os dedos cobertos pela luva, e a deixou cair casualmente sobre a mesa. A encarando diretamente nos olhos, com uma serenidade assustadora, concedeu o divórcio sem discutir, sem protestar e sem demonstrar qualquer apego. Com a mesma compostura fria, informou que assinaria e registraria oficialmente os papéis antes do pôr do sol. Enquanto gritava por dentro, que aquilo definitivamente não fazia parte do roteiro, uma onda de choque a atingiu com força, enquanto tentava desesperadamente entender em que momento seu plano perfeito havia desmoronado. Seu coração disparou, quando uma percepção assustadora começou a tomar forma em sua mente. Ao tentar provocar o marido taciturno, ela acabou acelerando a própria expulsão do casamento, e percebeu que havia cometido um erro gigantesco. Em completo pânico, agarrou a cabeça loira, e finalmente entendeu que não era protagonista de um clássico romance de arrependimento. Mal haviam se passado 5 semanas, desde que transmigrou para aquele mundo de fantasia, e ela já conseguiu ficar completamente solteira. Do lado de fora da carruagem, o cocheiro anunciou a partida enquanto ela se afastava da grandiosa propriedade. Apoiando o queixo na mão, Vendia soltou um longo suspiro, ao observar flores amarelas desabrochando além da janela da carruagem. Ao recordar as últimas 3 semanas, se lembrou de como o mordomo-chefe praticamente a arrastou para fora do escritório, seguido pela entrega expressa de documentos que anulavam oficialmente os votos matrimoniais da noite para o dia. Aquilo parecia um serviço de entrega urgente, especializado em divórcios da realeza. O duque esteve literalmente esperando qualquer desculpa para apertar o botão de cancelamento daquele casamento. Vendia resmungou internamente.
Por não ter recebido sequer uma única moeda de pensão, o classificando como um protagonista masculino, absurdamente mão de vaca. Enquanto lamentava não saber em qual romance exatamente havia transmigrado, esteve convencida de que sua vida seguiria o clássico clichê do arrependimento, no qual o marido acabava em prantos, implorando para que a esposa permanecesse ao ouvir a palavra divórcio. Naquela época, ao ficar ao lado do imponente duque, com um sorriso brincalhão no rosto, tudo parecerá o início típico de uma história romântica. Porém, sua suposição fracassou de forma espetacular, a deixando encarar a própria estupidez refletida diante de si. Durante as breves 2 semanas de casamento, sua vida realmente reproduziu todas as desgraças sofridas por uma heroína de romance trágico. Quando surgiam encontros consecutivos e atmosferas dignas de manha, era sinal de que o drama estava prestes a explodir. Seu marido passava a maior parte do tempo ausente em reuniões, a obrigando a fazer refeições sozinha, em uma mesa de jantar absurdamente enorme. Sua sogra arrogante a desprezava constantemente por trás de leque ornamentado, enquanto os criados da mansão a tratavam como se fosse invisível. E para piorar uma situação que já era horrível, sempre que tentava conversar com o marido frio e distante, ele a interrompia friamente, alegando que suas preocupações eram insignificantes demais para merecer seu interesse, em vez de lhe oferecer proteção. Seu marido distante se recusava a responder às suas perguntas, ou a defender sua posição dentro da casa. Aquele duque possuía o calor emocional de um congelador coberto de gelo. Não era de admirar que ela tivesse vontade de atingi-lo, com um ultimato de divórcio. Sempre que se lembrava daqueles momentos irritantes, uma forte enxaqueca surgia de repente, a fazendo apertar a testa em frustração. Ela se recordou de ter proposto aquele acordo no passado, se oferecendo para ocupar apenas o papel de duquesa em benefício mútuo. Dessa forma, havia salvado o homem de um casamento indesejado com uma princesa, ao mesmo tempo em que evitou ser vendida a um velho marquês para pagar as dívidas de sua família. Munida das lembranças de sua vida passada, acreditava que aquele casamento estratégico era um caminho garantido para um final feliz. De repente, um detalhe estranho surgiu em sua mente, interrompendo seus pensamentos. Vendia começou a suspeitar que talvez existisse alguma história desconhecida ou uma trama oculta entre os personagens originais que ela jamais havia percebido. A lembrança daquele clichê típico dos romances, em que a protagonista descobre tarde demais que não leu os capítulos extras, atravessou sua cabeça. Contudo, afastou rapidamente a ideia, irritada por perceber que nada daquilo tinha importância agora, que estava oficialmente sem lar. O cocheiro anunciou a chegada à propriedade Rose, interrompendo suas reflexões, quando a carruagem parou. Assim que pisou no terreno da propriedade, uma voz irritante gritou, exigindo saber como ela ousava mostrar o rosto ali. Vendia fez uma careta ao ouvir os berros ofensivos, ecoando pelo pátio, e imediatamente se arrependeu de ter retornado à casa de sua família. Diante dela, estava um homem nobre e rechonchudo, berrando que ela deveria ter se agarrado à família real, como uma sanguessuga. Acontecesse o que acontecesse, o rosto daquele sujeito parecia o de um vilão ganancioso, saído de um desenho animado, que acabou de perder sua fonte de dinheiro. Aquele homem furioso era o irmão de Vendia, que praticamente hiperventilava ao receber a notícia do divórcio, murmurando que estava tão irritado que poderia explodir. Antes que ela pudesse reagir ao irmão, passos apressados ecoaram pelas escadas de mármore, enquanto outros membros da família corriam para fora. Descendo as escadas em um chamativo vestido vermelho, sua mãe gritou, culpando Vendia por não ter conseguido manter o casamento intacto. Em silêncio, Vendia resmungou para si mesma que odiava voltar àquele lugar miserável, e torceu para que sua vida não estivesse se transformando em um drama familiar tóxico. Ela parou e lançou um olhar ao redor para os parentes, elegantemente vestidos e furiosos, se lembrando de que sua família deveria estar completamente falida, observando melhor os extravagantes vestidos de seda, e as joias de ouro reluzentes, estreitou os olhos desconfiada. Ela se perguntou, se todos estavam afundados em dívidas, como podiam viver em um luxo tão absoluto? Algo ali definitivamente não fazia sentido. Não contava que aquela família desprezível estivesse desviando secretamente o dinheiro do duque pelas costas dela, durante todo esse tempo. Gritando em completo desespero, sua mãe agarrou a própria cabeça e começou a lamentar que os negócios do marido estavam desmoronando novamente. Ao observar toda aquela confusão, Vendia percebeu que seus parentes mesquinhos haviam passado meses drenando seu casamento.
apenas para sustentar um estilo de vida luxuoso. Ver o próprio sangue recebê-la de volta, apenas com ressentimento e amargura fez seu sangue ferver. Nenhuma daquelas pessoas sequer demonstrou preocupação com seu estado após um repentino divórcio real. Aquela atitude deixava evidente que não existia qualquer afeto familiar ali. As lembranças do passado vieram à tona, quando ela recordou que seus parentes gananciosos haviam planejado originalmente vendê-la, para pagar as dívidas monstruosas da família. A intenção deles era forçá-la a se casar com um nobre velho, e obscenamente rico, chamado Marquês Sachin, um homem conhecido por sua aparência repulsiva, e sua fortuna exorbitante. Parada em silêncio entre as sombras escuras, uma pesada sensação de solidão voltou a invadir seu coração, a lembrando de como estava verdadeiramente sozinha, naquele mundo de romance. Ainda assim, em vez de permitir que o desespero destruísse sua determinação, Vendia permaneceu ereta em seu vestido azul, se recusando a ceder às exigências tóxicas da família. Seu irmão arrogante zombou dela, e exigiu que ela rastejasse de volta até o duque, para implorar por perdão. No entanto, Vendia deixou claro que se recusava a fazer aquilo. O fitando diretamente nos olhos, ela reafirmou para si mesma que já não era mais a frágil e tímida Vendia original daquele universo. Não tinha absolutamente nenhuma intenção de permanecer em silêncio, enquanto aqueles monstros egoístas tentavam controlar seu destino, cambaleando para trás em completo choque. O irmão gritou incrédulo, enquanto tentavam parar a mãe dramática. Vendia, porém, se manteve firme e declarou com calma que não havia feito nada de errado, e, portanto, não existia motivo algum para pedir desculpas. Ela deixou evidente que os problemas deles não eram responsabilidade dela, e que não pretendia assumir culpas que não lhe pertenciam. De repente, passos pesados e ameaçadores ecoaram pela grande escada, e seu pai avançou furiosamente, rugindo de raiva. Ele a repreendeu por ter arruinado a casa Rose, e exigiu saber qual utilidade ela ainda poderia ter para aquela família. Dominado pela fúria, ergueu o braço violentamente e deixou claro que, se ela não conseguisse reconquistar o duque, ele mesmo a arrastaria até o Marquês Sachin. Vendia desviou rapidamente da mão do pai, pouco antes de o golpe atingir seu rosto. Como ele errou completamente o alvo, o homem perdeu o equilíbrio e acabou caindo no chão de mármore, enquanto o restante da família gritava em pânico. Vendia soltou um suspiro rápido, aliviada por seus reflexos aguçados terem evitado que recebesse uma pancada dolorosa. Ao observar seus miseráveis parentes, chegou à conclusão de que tanto o ex-marido gelado, quanto aquela família podre, poderiam ir para o inferno. Afinal, de que adiantava se preocupar com a trama de arrependimento do romance original, quando todos ao seu redor eram simplesmente tóxicos? Com um sorriso afiado nos lábios, Vendia se virou para a família histérica, e deixou claro que já era mais do que hora de todos colocarem os fatos em ordem. Cruzando os braços com absoluta confiança, ela declarou sua completa liberdade das duas famílias, deixando claro que não pretendia mais pertencer a nenhuma delas. Mais tarde, naquela mesma noite, Vendia atravessou sorrateiramente os pátios escuros, envolta em uma pesada capa. Em suas mãos, provavelmente havia uma bolsa abarrotada de joias brilhantes. Ela havia invadido o cofre secreto da família e levado todos os objetos valiosos que conseguiu encontrar. Baixando o capuz escuro sobre os olhos, Vendia murmurou para si mesma que encontrar aquele esconderijo secreto havia sido um verdadeiro pesadelo. Agora, porém, tudo o que precisava fazer era escapar pela noite sem ser vista. Uma veia cômica surgiu em sua testa, quando se lembrou do verdadeiro motivo por trás daquele roubo noturno, a razão real para estar saqueando a própria mansão da família. Era bastante simples. Seu ex-marido mesquinho não havia lhe dado absolutamente nenhum centavo de pensão após o divórcio. Um flashback trouxe de volta a tensa conversa que os dois tiveram no fim do casamento. Na ocasião, o duque de cabelos prateados havia declarado calmamente que, como Vendia foi quem solicitou o divórcio, e ele não tinha cometido nenhuma falta, não pretendia pagar sequer uma moeda a ela. Sob a luz fraca da lua, o duque permaneceu completamente impassível, e ainda deixou claro que a levaria aos tribunais caso ela ousasse insistir na questão da pensão. Era quase inacreditável ver um príncipe de Verton tão rico, recorrendo a ameaças judiciais para evitar pagar qualquer quantia a ex-esposa. A eficiência daquela atitude chegava a ser cruel. Vendia apertou a capa com frustração, resmungando mentalmente sobre o quanto o ex-marido era mesquinho, apesar de possuir uma fortuna praticamente inesgotável. Por causa disso,
Ela havia ficado completamente sem dinheiro, da própria casa de solteira. Vendia sabia muito bem que, sem o apoio financeiro do duque, sua família gananciosa não demoraria a tentar vendê-la novamente para aquele velho marquês. Vendia se lembrou da insana confusão que havia acontecido no dia anterior, sob a respiração, jurou a si mesma que jamais permitiria novamente que alguém a usasse como moeda de troca. Ao alcançar a carruagem que a aguardava do lado de fora, soltou um longo suspiro, se sentindo completamente aliviada agora, que todos os últimos vínculos com seu passado haviam sido rompidos. Por um breve instante, a imagem de seu belo ex-marido surgiu em sua mente. Na lembrança, ele parecia mandá-la parar com aqueles joguinhos, fazendo a pequena Chibi Vendia chorar de vergonha enquanto ela mesma se via obrigada a admitir, em pensamento, o quanto aquele homem era absurdamente atraente. Mesmo correndo para salvar a própria vida, Vendia aparentemente ainda era incapaz de ignorar aquela aparência digna de protagonista masculino. De repente, uma voz urgente ecoou entre as árvores escuras atrás dela. Uma jovem criada de cabelos castanhos surgiu correndo, ofegante, carregando uma enorme bolsa de viagem. Ao alcançar Vendia, implorou desesperadamente para que ela a levasse consigo. Os olhos de Vendia se arregalaram em puro choque. Ela mal conseguia acreditar que a criada tivesse descoberto seu plano secreto de fuga. Tomada pelo pânico, avançou rapidamente e cobriu a boca da jovem com a mão, tentando silenciá-la antes que os guardas acordassem. Mesmo com a boca abafada, a criada tentou explicar desesperadamente que era excelente em cozinhar e lavar roupas, e que faria qualquer coisa para ser levada junto. Vendia, por sua vez, tentou explicar nervosamente que estava completamente sem dinheiro, e que não teria condições de pagar salário algum. Com as mãos unidas e os olhos brilhando de determinação, a fiel criada Sasha deixou claro que preferia confiar em Vendia a continuar trabalhando para a decadente casa Rose. Sasha também reclamou que sua família sequer havia pagado seus salários durante meses. Vendia começou a suar profusamente, ao perceber que sua própria família praticamente mantinha os empregados em condições de exploração. Aquilo certamente elevava a vilania da casa Rose a um nível completamente novo. De repente, Sasha abriu um sorriso malicioso e escancarou sua bolsa. Lá dentro, havia uma verdadeira montanha reluzente de moedas de ouro roubadas e joias reais. Vendia apontou um dedo acusador para a criada, completamente chocada com a descoberta, percebendo que Sasha era uma ladra descarada. Sasha, porém, apenas piscou orgulhosamente, e explicou que não havia exatamente roubado nada. Ela apenas havia recolhido aquilo que Vendia deixou cair enquanto saqueava o quarto da madame. Então, Sasha começou a derramar lágrimas dramaticamente e passou a pressionar Vendia, insinuando que, caso fosse abandonada para trás, seria obrigada a contar tudo o que sabia sobre a fuga. Vendia cerrou os dentes de raiva. Contra a própria vontade, acabou percebendo que não tinha escolha, a não ser levar aquela chantagista caótica consigo. Enquanto as duas continuavam discutindo de maneira histérica, o impaciente cocheiro soltou um grunhido, vindo do banco dianteiro. O tempo havia acabado, e ele queria saber se elas, finalmente entrariam na carruagem, ou pretendiam continuar discutindo ali. As pesadas rodas de madeira começaram a girar, e a carruagem partiu rapidamente pela noite escura. Já acomodada no interior da carruagem, Vendia cruzou os braços em sinal de derrota, enquanto Sasha irradiava pura felicidade. A criada não parava de agradecer a sua senhora por tê-la salvado. Vendia desviou o olhar para a janela. Em suas mãos, segurava um misterioso medalhão de prata, enquanto refletia sobre o destino final daquela viagem. Então, sua mente voltou ao último encontro que teve com o duque. Naquela ocasião, ele havia simplesmente jogado o elegante medalhão de prata sobre o colo dela. Com sua habitual frieza, informou que aquela joia representava oficialmente o pagamento de sua compensação por todo o período de seu breve casamento. Agora, enquanto observava o medalhão reluzir sob a luz tênue da carruagem, Vendia não conseguia deixar de pensar em tudo o que havia acontecido, e no caminho incerto que se estendia diante dela. Com aquelas palavras finais, os laços matrimoniais reais entre os dois foram rompidos de forma definitiva. Enquanto contemplava o brilhante sol da manhã, iluminando os castelos distantes, Vendia decidiu concentrar todas as suas forças em um futuro, no qual pudesse viver completamente livre. Com esse objetivo em mente, a carruagem seguiu rumo ao feudo de Southern Lins.
Finalmente, a carruagem parou suavemente ao lado de uma cerca rústica de madeira, enquanto o cocheiro anunciava que haviam chegado. Ao descer usando sua capa azul, Vendia ficou completamente paralisada, encarando o lugar à sua frente. Um mordomo excessivamente alegre, usando um monóculo, se curvou educadamente, para dar as boas-vindas à sua nova senhora. Os olhos de Vendia quase saltaram das órbitas, quando ela contemplou uma antiga casa de madeira em ruínas, coberta por grossas teias de aranha e enormes rachaduras nas paredes. Por dentro, ela gritava de indignação, ao perceber que aquele amontoado de madeira apodrecida não tinha absolutamente nada a ver com a grande propriedade que havia imaginado. As portas de madeira estavam deterioradas, as janelas de vidro haviam sido quebradas, e gigantescas teias de aranha cobriam praticamente cada centímetro da propriedade decadente. Aquilo não parecia nem de longe uma propriedade digna de uma nobre, parecia muito mais uma casa mal assombrada, saída diretamente de um filme de terror. Vendia simplesmente desabou de joelhos e começou a chorar em profunda agonia, enquanto Sasha acariciava gentilmente suas costas, e o mordomo continuava sorrindo, completamente alheio ao seu sofrimento. Em uma representação caricata, Vendia socava a grama em desespero, finalmente percebendo que seu frio ex-marido havia conseguido fazê-la de tola desde o começo. Um flashback da noite anterior ao divórcio revelou que o Duque Denros havia entregado inesperadamente um colar de prata a Vendia em vez de lhe dar uma pensão em dinheiro. Naquela ocasião, ele havia deixado implícito que aquele pequeno objeto lhe seria muito mais útil quando chegasse o momento certo. Naquele momento, Vendia não conseguiu compreender o significado enigmático de suas palavras. Entretanto, tudo fez sentido assim que ela retornou à mansão de sua família e abriu o compartimento secreto escondido dentro do pingente. Ali dentro havia uma identidade, pertencente a ela, que usava o pseudônimo de Dia, acompanhada de um mapa oficial que apontava diretamente para Linsfief. Graças àquilo, Vendia poderia escapar completamente das buscas promovidas por sua desprezível família. Agora, encarando com absoluto desânimo o barraco velho e decadente diante dela, Vendia cerrou os dentes. Era difícil acreditar que seu ex-marido, sempre tão frio e calculista, realmente tivesse lhe deixado um prédio abandonado, que parecia prestes a desabar com a mais leve brisa. O elegante corretor, segurando uma caneta, abriu um sorriso malicioso e incentivou Vendia a assinar os documentos de propriedade, enquanto Vendia tentava encontrar uma maneira de simplesmente rejeitar aquela propriedade ali mesmo, no local. O corretor, porém, apenas soltou uma risada despreocupada e explicou que, legalmente, Vendia já era a proprietária registrada. A assinatura servia apenas como uma formalidade. Caso ela realmente odiasse o lugar, ainda poderia vendê-lo dali a 3 anos. Vendia hesitou, segurando a pena de pluma com a mão trêmula. Por pior que aquele lugar fosse, ela percebeu que, naquele momento, literalmente não tinha outro lugar para onde ir. Quando estava prestes a assinar os documentos, uma voz masculina profunda e estrondosa rosnou atrás dela, deixando claro que alguém finalmente havia se dignado a aparecer. Vendia se virou, confusa, tentando descobrir quem estava gritando daquela maneira. Então, um par de botas altas e intimidadoras entrou em seu campo de visão. Por um breve instante, Vendia chegou a imaginar que seu ex-marido tivesse enviado algum servo para ajudá-la a limpar aquela completa desgraça. Vendia ergue os olhos e se deparou com um homem absurdamente bonito, de cabelos ruivos flamejantes, olhos intensos e penetrantes e um peito largo, e definitivamente, ele não tinha a menor aparência de mordomo, era um verdadeiro excesso de beleza. O universo daquela obra realmente parecia incapaz de criar personagens secundários com uma aparência comum. Vendia o encarou maravilhada, começando mentalmente a juntar as peças, cabelos ruivos flamejantes, time impecável e um rosto extremamente bonito. Ela se perguntou, se será que aquele homem seria o segundo protagonista masculino da história? Antes que pudesse terminar de alimentar aquela ilusão romântica, o ruivo explodiu de raiva. Ele mandou Vendia calar a boca e exigiu saber que tipo de absurdo aquela vigarista estava falando. Vendia aponta para si mesma, completamente chocada e incrédula, sem conseguir acreditar que estava sendo chamada de vigarista. Atrás dela, a criada Sasha cobriu a boca e começa a rir descontroladamente, ao ver sua senhora sendo acusada daquela maneira. Com seus furiosos olhos vermelhos fixos em Vendia, o homem temperamental deixa claro, com um sorriso de escárnio, que não havia mais ninguém naquele lugar miserável, que pudesse ser a vigarista além dela.
Em seguida, avançou a passos pesados e exigiu saber, quando ela pretendia consertar a lareira quebrada. Vendia começa a suar nervosamente diante daquela atitude, incrivelmente grosseira e das exigências completamente absurdas, cerrando os dentes. Ela se virou determinada a descobrir quem era aquele sujeito tão mal educado. Nesse momento, o corretor, com uma expressão presunçosa, intervém e finalmente faz as apresentações. Ele explica casualmente que o ruivo temperamental era, na verdade, o novo inquilino de Vendia, e que havia assinado o contrato por procuração 3 dias antes. Vendia entrou em choque absoluto. Ela sequer conseguia entender, quando havia concordado em aceitar inquilinos. Erguendo os punhos cerrados em pura fúria, Vendia jurou mentalmente que vai estrangular seu ex-marido, por ter lhe deixado não apenas uma mansão caindo aos pedaços, mas também um inquilino que parecia saído diretamente de um pesadelo. Então, o corretor simplesmente lhe entregou uma pesada bolsa de couro. Ele explicou que ali estava o pagamento do primeiro mês de aluguel, do novo inquilino. No instante em que Vendia olhou para dentro da bolsa, uma luz dourada ofuscante pareceu irradiar diretamente em seu rosto. Ela se perguntou se era possível que aquilo fosse riqueza de verdade, brilhando em suas mãos. Sua mandíbula quase caiu no chão, quando ela abriu completamente a bolsa e começou a contar o dinheiro. Para sua absoluta incredulidade, havia nada menos que 13.000 crã ali dentro. Um cálculo rápido surgiu imediatamente em sua mente. Toda a fortuna de Vendia naquele momento mal chegava a 2.000 crã, o equivalente a aproximadamente 600.000 vones da moeda moderna, quantia que mal seria suficiente para pagar 3 refeições. Ao converter os 13.000 crã para o dinheiro moderno, Vendia percebe que estava prestes a receber mais de 4 milhões por mês, apenas em aluguel. Aquilo era dinheiro entrando instantaneamente. Ela estava literalmente ficando rica, simplesmente por permanecer parada naquele lugar. Um sorriso sombrio e ganancioso surge lentamente em seu rosto, seguido por uma risada maníaca. Seu ex-marido frio não a havia abandonado. Na verdade, ele havia colocado uma verdadeira galinha dos ovos de ouro em suas mãos, servida em uma bandeja de prata. Uma visão brilhante do Duque d'Enros surgiu na mente de Vendia, fazendo com que ela imediatamente retire todos os insultos que havia dirigido a ele mentalmente. Embora tivesse deixado claro que não pagaria a pensão, aparentemente ainda possuía uma consciência magnífica depois de tudo. Vendia então começa a gargalhar de maneira selvagem e histérica, ao perceber que, se conseguisse mais 2 ou 3 inquilinos daquele nível, ficaria absurdamente rica. O inquilino ruivo recuou horrorizado diante daquela reação, começando a questionar mentalmente se aquela mulher era realmente insana. Com o punho cerrado e uma expressão ameaçadora, o ruivo deixa claro que, caso a lareira não estivesse consertada até o dia seguinte, ele próprio se encarregaria de construir um caixão para Vendia. Ela o encarava com os olhos brilhando como estrelas, pensando que ele parecia tão belo quanto os 4 milhões de vons que receberia todos os meses. Afinal, dinheiro era capaz de corrigir qualquer defeito de personalidade. Enquanto a narrativa acompanhava aquele elenco caótico, Vendia refletia que tudo o que havia acontecido até aquele momento não passava de uma grande preparação para sua nova vida. Deixando de lado todos os clichês tradicionais das histórias publicadas na internet, Vendia fazia questão de deixar claro que aquela não era uma daquelas novelas trágicas, sobre arrependimentos e reconciliações com um ex-marido, com uma piscadela e uma confiança absoluta. Ela assumia orgulhosamente que sua história seria, na verdade, uma verdadeira jornada de construção de um império empresarial, acompanhada por uma agradável dose de romance. Enquanto isso, as notícias se espalhavam como fogo pelos jornais. As manchetes anunciavam que o infame Marquês Sachin havia morrido repentinamente, comprovando que o Duque d'Enros esteve secretamente manipulando os acontecimentos nos bastidores desde o início, dentro de um escritório escuro e luxuoso, iluminado apenas pelo luar. Uma figura majestosa segurava um jornal, enquanto permanecia recortada contra as imponentes portas duplas. Nas sombras, um cavaleiro leal estava ajoelhado respeitosamente sobre um dos joelhos, prestando seu relatório diretamente ao Duque d'Enros. O cavaleiro informou que Vendia havia atravessado em segurança o posto de controle de Lins, usando sua nova identidade, acompanhada de sua criada, e que o contrato da propriedade havia sido oficialmente concluído. d'Enros recebeu o relatório com tranquilidade e dispensou o cavaleiro. Assim que a pesada porta se fechou, ele permaneceu sozinho na escuridão do aposento. Seus olhos azuis e gélidos estavam fixos,
silenciosamente no chão, enquanto ele pensava no futuro de sua ex-esposa. Algumas semanas se passaram. Sentada em seu jardim banhado pela luz do sol, Vendia refletia sobre como sua renda estável proveniente do aluguel havia garantido o suficiente para que pudesse sobreviver e manter suas necessidades básicas. No entanto, como uma empresária ambiciosa, ela sabia que não poderia se contentar apenas com aquilo. Vestida com um deslumbrante vestido verde, Vendia saboreava seu chá, enquanto planejava uma enorme reforma. Seu objetivo era transformar aquela antiga propriedade em um luxuoso resort, capaz de atrair dezenas de hóspedes dispostos a pagar valores elevados pela estadia. Ela estreitou os olhos com seriedade, enquanto analisava seu livro-caixa, tentando descobrir uma maneira de fazer o dinheiro restante render o suficiente para financiar aquela grandiosa reforma. Então, a versão chibi de Vendia simplesmente perdeu toda a energia, se derretendo sobre a cadeira enquanto entrava em completo desespero. Mesmo depois de reduzir os custos de todas as maneiras possíveis, seu orçamento para a reforma continuava sendo insuficiente. A realidade daquele universo de fantasia era muito mais cruel do que ela havia imaginado. Originalmente, Vendia presumiu que a magia tornaria tudo muito mais fácil, e que seria possível reformar uma mansão gigantesca em um piscar de olhos, praticamente sem gastar nada. Infelizmente, a realidade estava longe de ser tão conveniente. Artefatos mágicos surgiram em seus pensamentos, revelando dispositivos de fantasia de alta tecnologia, capazes de manter os alimentos frescos indefinidamente ou ferver água instantaneamente, sem a necessidade de fogo. Vendia suspirou ao observar a pequena Sasha, em sua versão chibi, cortando agressivamente o tecido com uma tesoura. Ela percebeu que, mesmo com os dispositivos de bordado automatizado vindos da Torre Mágica, todas aquelas ferramentas mágicas ainda exigiam operação manual e uma manutenção pesada. Enquanto encarava a enorme mansão em estado deplorável, a cabeça de Vendia começou a doer ao calcular que os custos totais da reforma e da mão de obra facilmente ultrapassariam a impressionante quantia de 100.000 crã. Ainda assim, apesar da assustadora montanha de despesas que tinha pela frente, Vendia apoiou o queixo sobre a mão e esboçou um sorriso sutil e afetuoso ao olhar para seus novos funcionários. Perto dali, sob as flores brancas em plena floração, estava um jovem de tirar o fôlego, com cabelos escuros e desgrenhados e olhos igualmente escuros. Ele suava enquanto trabalhava no jardim. Vendia acenou gentilmente para ele, enquanto admirava sua aparência. No fundo, ela reconhecia que tinha esse mesmo pensamento, desde a primeira entrevista de emprego dele. O belo jovem de cabelos escuros corou levemente, e lhe ofereceu um sorriso doce e gentil, o fazendo que abrisse um sorriso enorme. Vendia praticamente havia contratado um astro de K-pop como administrador de sua propriedade. Enquanto admirava aquela aparência impressionante, Vendia observou que Chris, o recém-contratado administrador da mansão, possuía um nível de beleza irreal, algo raramente encontrado em qualquer lugar daquele reino. Alto, usando apenas uma simples camisa branca e calças bem ajustadas, Chris transmitia uma aura tão nobre e refinada, que sua aparência parecia completamente incompatível com seu humilde cargo. Na imaginação de Vendia, uma enorme capa escura surgiu atrás de Chris. Para ela, com aquela aparência, ele certamente só poderia ser o príncipe oculto de um reino destruído, ou o único sobrevivente de uma antiga casa ducal. Afinal, nenhum homem comum trabalhando por um salário mínimo deveria ter a aparência de um grão-duque do norte. Vendia apoiou novamente o queixo sobre a palma da mão, exibindo um sorriso astuto, enquanto contemplava a aparência inacreditável de seu novo administrador. Ela concluiu que Chris provavelmente escondia aquele belo rosto atrás da franja desgrenhada, justamente para manter um perfil discreto, enquanto trabalhava no meio do nada. De repente, um grito alto e furioso despedaçou a tranquilidade do jardim. Vendia soltou um suspiro de surpresa, e saltou imediatamente da cadeira quando a voz frenética de Sasha ecoou por todo o pátio. Sasha avançou furiosamente até Chris, e apontou um dedo acusador para ele, o repreendendo por ter prometido que não cortaria a preciosa árvore guardiã da propriedade. Vendia piscou, confusa, e se aproximou enquanto as flores brancas desabrochavam ao seu redor. Sasha então revelou dramaticamente seu nome secreto, e recorreu a Vendia em busca de apoio, lembrando que as duas haviam concordado especificamente que aquela árvore antiga era a protetora sagrada da propriedade, e portanto, não poderia ser tocada. Chris recuou timidamente,
Corando enquanto apontava nervosamente para o próprio peito, Sasha continuou furiosa, o repreendendo por ignorar suas regras, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas, e ela fazia a expressão mais emburrada e patética que alguém poderia imaginar. Diante daquela reação, Chris acabou se explicando com uma expressão chorosa. Ele havia pretendido cortar a árvore apenas para obter madeira, e assim, reduzir os custos da reforma da mansão de Vendia. Era simplesmente impossível ignorar aquela verdadeira arma de manipulação, através de uma aparência de cachorrinho abandonado. Vendia soltou uma risadinha nervosa para si mesma, se perguntando se aquele rapaz estava usando deliberadamente sua aparência, ridiculamente encantadora como uma espécie de arma. Afinal, ela simplesmente não conseguia encontrar coragem para repreendê-lo. Cruzando os braços e exibindo um sorriso doce e reconfortante, Vendia garantiu gentilmente a Chris que estava tudo bem, mas deixou claro que eles manteriam distância da árvore guardiã e continuariam usando apenas os materiais de cerca que já possuíam. Sasha sorriu de maneira triunfante, provocando Chris, enquanto ele se afastava cabisbaixo, envolto por uma aura sombria e deprimente. Vendia então se virou para Sasha, confusa, querendo entender por que os dois viviam constantemente em conflito. Sasha gritou furiosamente que odiava Chris, porque ele era completamente inútil, apontando que, quando tentou usar o machado, acabou apenas ferindo as próprias mãos, e ficando com os nós dos dedos ensanguentados e arranhados. Sasha ainda acusou Vendia de tê-lo contratado unicamente por causa de sua aparência. Vendia rapidamente tentou fazê-la ficar em silêncio antes que Chris pudesse ouvir aquilo. Enquanto caminhava, Vendia admitiu para si mesma que Sasha tinha certa razão, pois Chris realmente não possuía muitas habilidades práticas além de ter uma aparência digna de modelo de capa de Verton. Ao se aproximar dele, Vendia percebeu a preocupação tomando conta de seu olhar. Ela avistou os dos dedos de Chris rasgados e sangrando, e imediatamente demonstrou alarme, querendo saber se ele estava bem. Chris abaixou a cabeça, completamente envergonhado, e pediu desculpas em voz baixa por sua desastrosa falta de jeito. Enquanto observava as próprias mãos feridas, ele explicou, gaguejando, que, em vez de ser um gerente útil, continuava cometendo erros, se atrapalhando e causando problemas para Vendia. Vendia o encarou com um olhar suave e reconfortante, dizendo baixinho que cometer um simples erro não era nenhum crime imperdoável. Ao observar o jovem ajoelhado diante dela, Vendia refletiu sobre como aquele desejo tímido e desesperado de provar seu próprio valor fazia com que ele lhe lembrasse de suas próprias dificuldades, antes de assumir sua nova identidade. Com delicadeza, ela explicou que todas as pessoas viviam situações semelhantes e acabavam cometendo erros. Chris ficou imóvel, completamente maravilhado, enquanto erguia os olhos para sua bela empregadora. A luz do sol atravessava as árvores e iluminava a cena, enquanto ele se deixava cativar inteiramente pela bondade avassaladora de Vendia. Então, Vendia lhe ofereceu um sorriso caloroso e radiante, querendo saber se ele havia compreendido o que ela estava tentando dizer. Chris baixou novamente os olhos, com a voz trêmula, e admitiu que, mesmo assim, cometia erros demais para ser realmente útil. Se inclinando para perto dele, Vendia decidiu provocá-lo de maneira brincalhona, sugerindo que talvez ele estivesse cometendo tantos erros de propósito apenas para conseguir chamar sua atenção. Chris ficou imediatamente vermelho, e começou a gaguejar em completo pânico, deixando claro que jamais faria algo assim. Era impressionante como Vendia conseguia deixá-lo tão facilmente constrangido. Vendia soltou uma risadinha, e em seguida, segurou delicadamente a mão trêmula de Chris entre as suas, assegurando-lhe que estava tudo bem. Antes de qualquer coisa, porém, eles precisavam cuidar dos arranhões que ainda sangravam. Sasha se aproximou soltando um suspiro pesado, e, embora relutante, entregou a Vendia um kit de primeiros socorros. Vendia respondeu com um sorriso agradecido. Enquanto começava a aplicar cuidadosamente o medicamento sobre os cortes de Chris, o rosto dele ficou cada vez mais vermelho. Gaguejando, ele tentou explicar que conseguiria cuidar dos próprios ferimentos. Vendia o repreende suavemente, pedindo que ele ficasse quieto e não se mexesse. Com extremo cuidado, ela envolve a palma ferida dele com um pano branco e limpo, demonstrando uma delicadeza e uma atenção impressionantes, com seu belo funcionário. Chris a observa por entre a franja desarrumada, sentindo o coração bater descontroladamente no peito, ao perceber o quanto sua nova mestra era realmente incrível. Porém, quando o resultado final é mostrado, fica evidente o verdadeiro desastre.
Vendi havia enrolado a mão dele de tal maneira, que parecia uma enorme e volumosa luva de boxe branca. Sasha permaneceu, completamente sem palavras, com o queixo praticamente caído no chão, ao olhar para aquele enorme volume branco preso ao braço dele. Sasha comentou, com uma expressão completamente indiferente, que havia realmente acreditado que sua mestra soubesse o que estava fazendo. Aquilo havia sido um completo fracasso médico. Ignorando suas terríveis habilidades para fazer curativos, Vendia brilhava como um anjo celestial, sob a luz do sol da tarde. Feliz, ela refletia sobre como, naquele novo lugar, seu futuro seria repleto apenas de alegria e prosperidade. De repente, porém, seu belo sonho se despedaça violentamente em milhões de fragmentos. Enquanto isso, de volta à sombria capital, o pai corrupto e abusivo de Vendia golpeava violentamente a mesa com o punho. Tomado por uma fúria absoluta, ele gritava com seus homens, indignado com o fato de eles terem sido incapazes de capturar sequer uma garota indefesa. O cavaleiro aterrorizado se ajoelha diante dele, e pediu desculpas repetidamente, explicando que Vendia havia apagado seus rastros com perfeição. Atrás dele, seu irmão arrogante e desprezível fervia de raiva, implorando ao pai que não deixasse aquela humilhação passar impune. O patriarca impiedoso ordenou que todos se calem, seus olhos permanecem completamente ocultos pelas sombras, enquanto ele rosnava enfurecido, com a ousadia de sua filha ingrata, que havia se atrevido a humilhar o orgulho de sua família. Seu rosto se contorceu em uma expressão assustadora, enquanto ele jurou que eliminaria Vendia de uma vez por todas. No interior de uma floresta completamente escura, um perigoso assassino encapuzado observa tudo nas sombras, exibindo um sorriso sinistro, enquanto seus olhos verdes brilhantes se destacam na escuridão. O patriarca ordenou que seus homens entrem em contato com aquele assassino letal e coloquem uma recompensa, de nada menos que 20.000 crã pela cabeça de Vendia Rose. A narrativa então avança para o vibrante território de Eden. Ao contemplar a grandiosa arquitetura do local, Vendia explicou que aquele movimentado Distrito do Sul era o principal centro comercial, conhecido como Primeira Linha, embora a região de Line permanecesse como uma tranquila área rural do interior. Vestida com uma deslumbrante vestido azul e uma fita combinando, Vendia suspirou suavemente ao perceber que precisou viajar até Eden apenas para comprar materiais adequados para a reforma de sua mansão. No centro do distrito comercial, uma magnífica estátua de uma deusa branca se erguia majestosamente, dividindo a grande área comercial em 3 setores distintos: a primeira linha, a leste, a segunda linha, ao norte, e a terceira linha, a oeste. Protegendo os olhos contra a intensa luz do sol da tarde, Vendia observa que, apesar de Eden ainda não ter completado sequer um ano de desenvolvimento, a primeira linha já estava completamente lotada, com compradores ricos ocupando cada espaço das ruas. Ao erguer os olhos para um enorme painel publicitário oficial, que anunciava Eden, o primeiro, Vendia inclinou a cabeça com curiosidade, sentindo que aquele nome usado na propaganda lhe parecia estranhamente familiar. Ela percorreu com o olhar o movimentado horizonte, tentando descobrir de onde, afinal, já tinha ouvido aquele nome. De repente, gritos agudos e exclamações animadas ecoaram por toda a praça. Vendia se virou em choque, tentando descobrir o que poderia estar causando uma comoção tão absurda. Sasha agarrou seu pulso com uma empolgação desenfreada, e apontou para uma enorme multidão que se reunia perto da praça central, indicando que algo grandioso certamente estava acontecendo. Em seguida, Sasha puxou sua senhora à força pelas ruas de paralelepípedos, rindo e imaginando que alguma celebridade famosa poderia estar visitando o local, enquanto Vendia sentia uma gota de suor escorrer pelo rosto, tomada por uma sensação sinistra. Dezenas de mulheres da vila, completamente encantadas, se apertavam umas contra as outras, com as bochechas coradas e os olhos intensos, gritando a plenos pulmões, para que o misterioso homem bonito olhasse em sua direção. Vendia e Sasha finalmente chegaram à multidão, apenas para congelarem em completa incredulidade diante do espetáculo, que se desenrolava bem diante delas. Era Chris. Toda a população feminina de Eden havia cercado completamente o rapaz, como se ele fosse um integrante de um famoso grupo de ídolos. Vendia encarou a cena em absoluto choque, sem conseguir entender quando seu tímido gerente havia conseguido formar um fã-clube inteiro. Então, ela o chamou para que se apressasse e fosse embora com elas. Chris se virou surpreso, e uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto, ao reconhecer sua senhora. Entretanto,
Assim que ele se dirigiu a ela dessa maneira, todas as mulheres furiosas da multidão viraram o pescoço quase simultaneamente e lançaram olhares assassinos diretamente para Vendia. Vendia começou a suar frio, sob os olhares aterrorizantes e carregados de ciúmes de 30 garotas fanáticas. Por dentro, ela gritou de agonia, amaldiçoando Chris por ter usado aquela palavra em público, e praticamente colocado um alvo em suas costas. Chris correu até ela como um Golden Retriever, extremamente animado, quase como se tivesse orelhas de cachorro imaginárias balançando sobre a cabeça. Ele começou a falar docemente com Vendia, sugerindo que terminassem as compras e fossem embora. Vendia, por sua vez, aproveitou para provocá-lo, o chamando de um lendário conquistador. Chris escondeu o rosto corado atrás da mão, envolto em bandagens e choramingou, genuinamente envergonhado, implorando para que ela não provocasse alguém tão feio quanto ele. Vendia ficou completamente incrédula, diante daquela declaração absurda. Para ela, se Chris realmente fosse feio, então praticamente 99% da humanidade precisaria se esconder em uma caverna. Chris se aproximou perigosamente, com um leve rubor cobrindo suas bochechas. Ele então explicou, de maneira hesitante, que a pesada cesta de compras de Vendia era demais para ela carregar. Antes mesmo que ela pudesse responder, Chris rapidamente se adiantou e pegou o pesado carregamento para ajudá-la, sem perder nem um segundo. Vendia imediatamente, colocou todas as suas pesadas sacolas de compras sobre ele. Afinal, aquela era uma oportunidade perfeita para aproveitar ao máximo a cavalheirice de Chris, com orelhas de cachorro imaginárias balançando, e uma cauda abanando alegremente. Chris prometeu, radiante, que carregaria tudo para que pudessem escapar da multidão. Ao fundo, Sasha ficou furiosa por ele também ter pegado as bolsas dela. De repente, uma brutal briga começou bem atrás deles. No meio da rua de paralelepípedos, Vendia se virou em choque ao ver um homem bonito receber um golpe violento no maxilar. Vendia piscou, completamente surpresa, e seus olhos se arregalaram ao reconhecer, imediatamente os cabelos ruivos e flamejantes do homem envolvido na confusão. Era Ron, seu inquilino absurdamente rico e arrogante da mansão, que estava tendo o rosto espancado em plena luz do dia. Mesmo com um enorme hematoma na bochecha, ele ainda parecia ter saído diretamente da capa de um romance. Uma enorme roda de curiosos se formou ao redor da briga, enquanto as pessoas cochichavam nervosamente sobre a brutalidade da situação acontecendo em plena rua. Sasha apertou as mãos em pânico e demonstrou preocupação com o que deveriam fazer, já que Ron continuava recebendo golpes pesados. Vendia ficou profundamente confusa, tentando entender por que alguém preguiçoso e desocupado como ele estaria se envolvendo em brigas de rua. O observando pelas costas, Vendia refletiu sobre o quanto aquele homem sempre esteve envolto em um profundo mistério. Desde que se mudou para sua propriedade, ela se lembrou de como Ron aparecia repentinamente do nada, exigindo comida, ou até mesmo pedindo que ela acendesse uma lareira em pleno calor escaldante do verão. Ele aparecia coberto de ferimentos misteriosos, mas ao mesmo tempo, vivia espalhando moedas de ouro brilhantes por todos os lados. Por isso, Vendia havia presumido originalmente que ele fosse apenas algum nobre mimado, exilado por causa de seu mau comportamento. Quando 6 enormes brutamontes cercaram Ron de uma só vez, Sasha demonstrou preocupação e sugeriu que talvez devessem intervir. Vendia, porém, recuou com uma gota de suor na testa e uma risada nervosa, deixando claro que aquela luta parecia assustadora demais para que elas se envolvessem. De repente, Chris apareceu ao lado dela, segurando sua cesta com uma postura fria e tranquila. Ele tentou acalmá-la, deixando claro que não havia motivo para preocupação. Observando a briga com olhos atentos e analíticos, Chris apontou casualmente que, apesar de Ron já ter recebido vários golpes, ele estava desviando habilmente de todos os pontos vitais do corpo. Vendia ficou em absoluto silêncio, enquanto internamente se perguntava, completamente desconcertada, como um gerente tímido com jeito de cachorrinho conseguia analisar uma luta de artes marciais de alto nível em apenas uma fração de segundo. Com um sorriso malicioso e um olhar de chibi determinado, Vendia percebeu que finalmente havia conseguido fazer Chris deixar escapar uma brecha em sua atuação de homem fraco e indefeso. Ela então o encurralou com um sorriso presunçoso, o acusando de ser, na verdade, um duque de alto escalão que escondia sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Chris, representado de maneira chibi, começou a agitar as mãos desesperadamente, entrando em pânico.
ele tentou justificar sua habilidade, afirmando que só sabia desviar tão bem, porque havia apanhado tanto quando era criança. As desculpas pareciam tão falsas que a situação chegava a ser cômica. Chris continuou gaguejando e inventando outras justificativas, até que pesados passos ecoaram pelo beco. Os guardas do mercado local chegaram correndo, ordenando em voz alta que os envolvidos na briga parassem imediatamente. Ao ver as autoridades assumindo o controle da situação, Vendia suspirou aliviada, e decidiu que já era hora de voltar para casa. Sasha então confirmou que a carruagem finalmente havia chegado, enquanto a carruagem seguia sacolejando pela estrada pitoresca. Vendia ficou olhando pela janela, e em silêncio, esperou que seu inquilino ruivo não acabasse atrás das grades. Mais tarde naquela noite, de volta à mansão, a pesada porta de carvalho se abriu lentamente, revelando Ron entrando no interior da residência, com um enorme hematoma na bochecha. Vendia recebeu casualmente seu inquilino de volta, acomodada graciosamente no sofá macio enquanto lê um livro. Com um sorriso debochado, ela demonstrou satisfação ao vê-lo andando sobre as próprias pernas, e acrescentou que até mesmo havia consertado a lareira que ele tanto havia implorado para ter, apesar do calor sufocante. Com um sorriso travesso, Vendia comentou que esperava que ele realmente vivesse o suficiente para chegar a usá-la, fazendo Ron levar a mão à cabeça em total irritação, e questionar se ela estava zombando dele. Vendia enrolou inocentemente uma mecha do cabelo no dedo, e afirmou estar profundamente preocupada com ele. Isso faz Ron bater a mão no braço da poltrona e rosnar para que ela calasse a boca, se inclinando para frente com um olhar intimidador. Ron exigiu que ela pare de agir como se o conhecesse. Vendia, porém, apenas concordou calmamente, e aceitou o limite imposto de maneira agressiva, sem perder o sorriso. Saindo pelo corredor com passos furiosos, Ron ordenou que ela nunca mais tome a iniciativa de falar com ele. Chibi Vendia, por sua vez, apenas acenou para ele com um pequeno e sarcástico adeus. O observando se afastar sem demonstrar a menor preocupação, Vendia comentou que, apesar de toda aquela atitude agressiva, pelo menos os ossos dele pareciam estar completamente intactos. Ao contemplar o perfil de Ron, ela lamenta que a única vítima verdadeiramente trágica daquela briga tenha sido o belo rosto de protagonista masculino dele, que acabou ficando todo desgrenhado. Prioridades, afinal. Enquanto enrola uma mecha dourada de cabelo no dedo, Vendia ri consigo mesmo ao pensar que, considerando o comportamento arrogante de Ron, ninguém jamais imaginaria que ela era, na verdade, a proprietária daquela mansão. Ela reflete sobre o inquilino, que desde o primeiro dia, vinha agindo como um verdadeiro senhor supremo, e admite que a única razão para tolerar aquele comportamento absurdo era o fato de ele pagar o aluguel em dia. Mais importante ainda, sua mansão atualmente abrigava uma coleção das pessoas mais suspeitas que se poderia imaginar. Havia um perigoso inquilino de olhos vermelhos, se escondendo nas sombras, e um tímido gerente extremamente observador, capaz de analisar movimentos de combate, como um verdadeiro mestre experiente. Vendia admite para si mesma que ainda não fazia a menor ideia de qual daqueles homens bonitos era o verdadeiro protagonista masculino daquele mundo. No entanto, brilhando como uma verdadeira deusa em meio às flores brancas, ela decide que sua melhor estratégia era simplesmente ficar quieta, fingir que não sabia de nada e aproveitar o espetáculo. A Chibi Vendia ergue os punhos em animação e ri, confiante de que, eventualmente, descobriria em qual romance havia transmigrado. Além disso, Chris era fofo demais quando fingia ser um cachorrinho indefeso. Por um breve instante, sua mente retornou ao ex-marido de coração gélido, o duque de cabelos prateados, cujos penetrantes olhos azuis jamais haviam demonstrado qualquer afeto por ela. Vendia solta um profundo suspiro de alívio, ao comemorar internamente o fato de que, agora que seu divórcio estava oficialmente finalizado, nunca mais precisaria lidar com aquele homem indiferente e insuportável. Esticando os braços acima da cabeça e soltando um leve bocejo, Vendia decide que, desde que todos tivessem retornado vivos naquele dia, já era hora de ter uma boa noite de sono. A mansão mergulhou em completo silêncio sob a pacífica luz cintilante da lua de Éden. Mais tarde naquela noite, dentro de seu quarto fracamente iluminado, Vendia dorme tranquilamente, completamente inconsciente da presença de uma sombra alta, pairando ao lado de sua cama. Imóvel sob a luz pálida da lua, a figura misteriosa permanece em silêncio, enquanto observa o corpo adormecido de Vendia, com um olhar intenso e impossível de decifrar. O brilho radiante da luz do luar envolvia o rosto angelical de Vendia.
que dormia tranquilamente no silêncio da noite. Lentamente, o intruso estendeu a mão envolta em bandagens, e em meio à escuridão, a aproximou delicadamente do rosto dela. Era Chris. Suas bochechas ficaram intensamente vermelhas sob a luz escura da lua, enquanto ele a contemplava com absoluta devoção, murmurando baixinho o título pelo qual se dirigia a ela. Cercado por uma aura mágica azulada, Chris permanecia ao lado da cama, como um guardião banhado pelo luar, repetindo o nome de Vendia várias vezes, em um murmúrio quase inaudível. Os longos cílios de Vendia se moveram, até que seus olhos se abriram lentamente. Ela soltou um pequeno gemido, enquanto despertava de seu sono profundo. Ao se sentar na cama, seus grandes olhos azuis e brilhantes piscaram em confusão, tentando descobrir de onde vinha aquele estranho ruído. Ela virou rapidamente a cabeça e encontrou Chris ajoelhado ao lado de seu colchão. Vendia ficou surpresa com a presença dele, e tentou entender o motivo de estar ali naquele momento. Chris, completamente tomado pelo pânico, explicou de maneira atrapalhada que havia um intruso no segundo andar. No entanto, havia um detalhe bastante óbvio naquela situação. O próprio Chris era o intruso que estava dentro do quarto dela. Vendia começou a suar frio, enquanto tentava processar o aviso. Ela não conseguia imaginar quem poderia querer roubar alguma coisa da mansão decadente, de uma proprietária praticamente falida. De repente, uma enorme lâmpada pareceu se acender dentro de sua cabeça. Fórmulas matemáticas complexas começaram a girar ao seu redor, enquanto ela finalmente chegava a uma conclusão. Em sua imaginação, Vendia visualizou uma clássica cena romântica de fantasia, na qual Chris sacava dramaticamente uma espada para protegê-la, enquanto pedia que sua senhora permanecesse atrás dele. Para Vendia, aquilo parecia exatamente uma cena saída de um jogo de fantasia romântica. Abrindo um sorriso animado e cheio de satisfação, Vendia presumiu, com toda a confiança, que Chris havia acordado de propósito, para que ela pudesse testemunhar suas habilidades secretas de herói. Ela ainda o considerou um pequeno gatinho travesso, enquanto se preparava para acompanhá-lo. Os dois correram pelo corredor escuro. Chris, ainda bastante tímido e nervoso, tentou sugerir que talvez fosse melhor chamar primeiro os guardas da cidade. Vendia, porém, descartou a preocupação com absoluta confiança, convencida de que tudo terminaria bem. Em sua mente, Vendia chegou à conclusão de que tanto Chris quanto seu misterioso inquilino das sombras possuíam todas as características de protagonistas masculinos. Por isso, acreditava que aquela invasão de um intruso provavelmente não passava de um evento pré-programado da história, criado especificamente para aproximar os personagens. Ela comemorou mentalmente, completamente convencida de que, enquanto tivesse a proteção do roteiro de uma protagonista, absolutamente nada perigoso poderia acontecer com ela naquela noite. Com uma confiança estrondosa, Vendia abriu a porta de uma só vez e desafiou corajosamente os intrusos a aparecerem. Porém, no instante seguinte, ela parou completamente, sua mandíbula caiu, e seus olhos azuis se arregalaram em enormes círculos de pura confusão, quando finalmente conseguiu compreender a cena diante dela. Ao encarar o corredor fracamente iluminado, seu sorriso confiante desapareceu imediatamente, sendo substituído por uma expressão de puro pânico, diante da figura imponente que permanecia na escuridão. Não era um monstro assustador, também não era um ladrão, era Ron, que tranquilamente tirava poeira de sua camisa. Ele voltou seu olhar para Vendia, seus olhos vermelhos brilhavam ameaçadoramente, enquanto sua expressão permanecia fria. Em seguida, questionou se ela realmente havia invadido o corredor dele. Chris correu desesperadamente para trás de Vendia, tremendo de terror e tentando descobrir, em meio ao pânico, se sua senhora estava bem, enquanto os afiados olhos carmesins de Ron permaneciam fixos nos dois com uma intensidade assustadora. Vendia continuou completamente imóvel, no meio da escuridão. Ela tremia de medo, enquanto alternava o olhar entre a tensão ameaçadora que dominava o ambiente e seu silencioso inquilino ruivo, diante de uma pilha de delinquentes inconscientes e espancados, espalhados pelas tábuas ensanguentadas do chão. Ron levou mentalmente a mão ao rosto, ao perceber o erro que havia cometido. Ele estava preocupado, com a possibilidade de sua senhoria desmaiar de puro horror, caso visse aquela cena brutal. Completamente perturbado, Chris gaguejou que iria imediatamente até os guardas, para relatar o ocorrido. Isso fez Ron se virar rapidamente e ordenar, em um rosnado, que ele mantivesse a boca fechada. Ron entrou em pânico ao pensar em como explicaria à senhoria a existência de uma pilha de assassinos desacordados dentro da propriedade. Enquanto isso,
Vendia soltou uma risada vazia e sem emoção, diante daquela cena caótica. Era realmente inacreditável. Como aquele sujeito havia passado de possível herói de romance, a principal suspeito de uma cena de crime em questão de segundos. Sombras escuras cobriram o rosto de Vendia, enquanto ela resmungava amargamente consigo mesma, percebendo que não havia absolutamente nenhum encanto romântico naquela situação aterrorizante. Quando Ron tentou perguntar se ela estava bem, uma aura demoníaca aterrorizante explodiu do corpo de Vendia. Ela se ergueu sobre Ron como um chefe final furioso, pronta para descarregar toda a sua vingança, completamente tomada pela fúria. Vendia perdeu o controle e gritou diretamente na direção de Ron, indignada com o absurdo de toda aquela situação. Ela também exigiu saber de que maneira ele pretendia assumir a responsabilidade por tudo aquilo. Tremendo de raiva, Vendia apontou dramaticamente para uma pequena rachadura que havia surgido na parede. Chris ficou completamente incrédulo, com uma gota de suor escorrendo pelo rosto, ao perceber que Vendia não estava traumatizada pela presença dos corpos espalhados pelo chão. O que realmente a enfurecia era aquela minúscula marca na parede. Era preciso respeitar uma senhoria, cuja única prioridade parecia ser o valor de sua propriedade. Vendia chorou lágrimas de puro desespero, lamentando que havia chegado ao ponto de pular refeições, apenas para conseguir reformar aquela mansão aos poucos, com enorme sacrifício. Enquanto Ron tentava nervosamente argumentar que ela estava fazendo um escândalo exagerado, por causa de uma única parede, os olhos de Vendia se inflamaram de fúria. Ela respondeu aos berros, deixando claro que Ron sequer fazia ideia de quão absurdamente caro era o trabalho de alvenaria personalizada. Tomada pela indignação, Vendia resmungou que havia tolerado a atitude arrogante de Ron durante todo aquele tempo, apenas porque ele era um inquilino que pagava o aluguel. Entretanto, danificar suas preciosas paredes havia ultrapassado todos os limites imagináveis. Ela jurou fazê-lo pagar cada única moeda de cobre necessária para reparar os danos causados à propriedade, até o último centavo. Lágrimas dramáticas escorreram pelo rosto de Vendia, enquanto ela desabava sobre as duras tábuas do chão, chorando de agonia ao imaginar todas as suas economias conquistadas com tanto esforço, sendo consumidas pelos custos do reparo. Ron coçou o pescoço, completamente perplexo, enquanto Vendia continuava seu dramático colapso emocional. Caída no chão, ela lamentava a possibilidade de acabar, completamente falida e até morrer de fome. Então, Vendia ergueu os olhos cheios de lágrimas na direção de Ron, e fez um pedido dramático, como se estivesse prestes a morrer. Ela exigiu que, caso acabasse morrendo de fome, fosse enterrada justamente no jardim da frente da propriedade. Em meio a um sofrimento exageradamente trágico, Vendia lamentou que havia entregado toda a sua alma àquela propriedade e que, no fim das contas, ela própria e a mansão haviam acabado naquela situação. Ron finalmente perdeu a paciência de maneira hilária, e ordenou que ela parasse de agir como uma mártir à beira da morte. Incapaz de suportar por mais um segundo aquela teatralização de culpa, Ron berrou a plenos pulmões, que pagaria sozinho por todo o custo do reparo. Ele afirmou que consertaria a parede pessoalmente e quis saber se, finalmente, Vendia estava satisfeita. Enquanto isso, escondida, Vendia deixou escapar um sorriso triunfante. Aquilo era praticamente uma verdadeira aula de manipulação emocional. No mesmo instante, Vendia se colocou novamente de pé, assumindo uma expressão radiante e angelical. Com entusiasmo e uma falsa admiração, ela exaltou a maneira heroica como Ron havia derrotado sozinho todos aqueles invasores. Em seguida, juntou as mãos em uma demonstração exagerada de preocupação, e passou a agir de maneira doce, fingindo estar preocupada com a possibilidade de ele ter se machucado. Ron apenas a encarou com uma expressão completamente impassível, deixando claro que considerava aquela preocupação extremamente falsa, já que ela só havia demonstrado interesse por seu estado. Depois de tudo ter terminado, Vendia, então, balançou os longos cabelos dourados com uma postura digna de uma deusa, e com um sorriso astuto, inverteu a situação, insinuando que talvez Ron preferisse que ela tivesse demonstrado preocupação mais cedo. Ron permaneceu em absoluto silêncio, completamente sem palavras, diante da audácia de Vendia e da facilidade com que ela mudava de personalidade, conforme lhe convinha. Depois de esfregar a nuca e soltar um profundo suspiro, ele resmungou que ela não precisava se preocupar com aquilo. Vendia concordou tranquilamente, observando que era muito melhor,
quando ninguém se intrometia nos assuntos particulares dos outros, Ron imediatamente reagiu com uma expressão irritada, erguendo uma sobrancelha, e deixando claro que ninguém havia dito que ele estava interessado nos assuntos dela. A provocação fez Vendi estreitar os olhos de maneira divertida, envolta pelas sombras frias. Vendi inclinou a cabeça, exibindo um brilho calculista nos olhos. Ela insinuou que talvez Ron preferisse que ela denunciasse às autoridades os invasores que estavam desacordados no chão, afinal, seria perfeitamente possível avisar as autoridades sobre o ocorrido. Os intensos olhos vermelhos de Ron adquiriram um brilho perigoso e afiado, enquanto ele assimilava a ameaça velada. Naquele momento, percebeu que a situação havia se tornado pessoal. Em uma fração de segundo, Vendia voltou a exibir seu deslumbrante e inocente sorriso. Com uma doçura encantadora, garantiu que obviamente estava do lado de Ron, e não dos invasores. Ainda assim, acrescentou de maneira provocativa, que sua lealdade certamente não se devia apenas ao fato de ele ter prometido pagar pelo conserto da parede quebrada. Ron garantiu que resolveria o problema até a manhã seguinte. Colocando suas grandes mãos sobre os ombros de Vendia, ele ordenou firmemente que ela pegasse um pouco de lenha e voltasse imediatamente para a cama. Enquanto a Chibi Cris resmungava ao fundo sobre sair correndo para denunciar o crime, Vendia parou e ficou olhando para as figuras sombrias espalhadas pelo chão. Com solenidade, ressaltou que, como proprietária da residência, tinha o dever de manter seus hóspedes protegidos de perigos inesperados. Ron a encarou diretamente nos olhos, demonstrando absoluta seriedade, e afirmou friamente que um incidente como aquele jamais voltaria a acontecer. Com um sorriso radiante, semelhante a uma rosa florescendo, Vendia desejou a Ron uma boa noite, e se virou para retornar à sua cama. Depois que ficou sozinho no corredor silencioso, Ron coçou os cabelos vermelhos e bagunçados, enquanto soltava um suspiro frustrado. Estava completamente exausto com as atitudes imprevisíveis de sua proprietária. Fiel à sua palavra, o problemático inquilino conseguiu reparar a parede rachada, com tamanha perfeição que, na manhã seguinte, o remendo parecia praticamente novo. A pequena Vendi encarou a seção da parede que agora está reluzente e extremamente polida, deixando escapar uma expressão de decepção cômica ao perceber que ele literalmente havia consertado apenas aquele único ponto isolado. Pelo menos, seu inquilino havia cumprido exatamente a promessa que fez. Vestida com um elegante vestido verde, Vendi apoia a cabeça sobre uma das mãos, lamentando mentalmente a ridícula mesquinharia de seus inquilinos. Ron se inclinou sobre o ombro dela com uma expressão indiferente, e lhe ofereceu o café da manhã, aproveitando para fazer uma provocação sobre o fato de ela fazer 3 refeições por dia, como um pequeno esquilo. Vendia, por sua vez, rebate que ele deveria se preocupar com o próprio apetite. Quando a pesada porta de madeira se fechou atrás dele com um estrondo, Vendia faz um pequeno bico e virou o rosto para o lado, resmungando baixinho sobre a péssima atitude de Ron. Desde aquela caótica invasão à meia-noite, Ron havia parado completamente de evitar Vendia, como se ela fosse uma praga. Como o aluguel era pago pontualmente todos os meses, a mansão decadente começava, pouco a pouco, a recuperar sua antiga grandiosidade. Dia após dia, os momentos tranquilos passavam sem maiores acontecimentos, até que, certa manhã ensolarada, Vendi abriu o jornal local e imediatamente ficou paralisada de horror. Bem na primeira página, uma enorme fotografia de seu ex-marido, o Duque d'Enros Calbumer, a encarava diretamente. A manchete em destaque anunciava oficialmente a intervenção dele na questão do Império das Sombras. Vendia levou a mão à cabeça, tomada pela frustração, se perguntando por que precisava se deparar com aquele rosto estupidamente bonito de seu ex-marido logo pela manhã. Os dois estavam oficialmente divorciados, e aquilo não era algum daqueles romances baratos de arrependimento. Afinal, nada conseguia estragar mais rapidamente o café da manhã do que encontrar o próprio ex estampado nas notícias de todo o país. Vendia respirou fundo e se obrigou a recuperar a calma, lembrando a si mesma de que o Duque d'Enros não tinha absolutamente nada a ver com sua nova vida como Vendia. Ainda assim, enquanto permanecia sentada naquela enorme propriedade, ela não conseguia impedir que seus pensamentos voltassem para ele de vez em quando. Apoiando o queixo sobre a mão, Vendia se recordou de como, no início, enxergava d'Enros apenas como um protagonista masculino frio e rancoroso, saído diretamente de um romance de fantasia. Entretanto, deixando o orgulho de lado, Vendia precisava admitir para si mesma
que jamais teria conseguido escapar de sua família abusiva e desprezível, sem o colar de pedras preciosas, extremamente caro que ele havia lhe dado certa vez. Ela contemplava o retrato dele com sentimentos complexos, tentando compreender quais haviam sido suas verdadeiras motivações. Ao lhe entregar a propriedade daquela mansão, seus pensamentos profundos foram subitamente interrompidos, quando seus animados criados irromperam pela porta, gritando a plenos pulmões. A Sasha e Chris acabaram entrando em uma hilária discussão sobre o cardápio do jantar daquela noite. Uma delas defendia fervorosamente a sopa de abóbora com frango assado, enquanto a outra insistia que o frango frito era muito melhor. Vendi abriu um sorriso caloroso e afetuoso ao observá-los discutindo. Ela se sentia genuinamente grata por ter um lar tão animado e acolhedor. Afinal, defender o frango frito em vez da sopa de abóbora provavelmente era o debate mais fácil da história da humanidade, enquanto contemplava sua propriedade banhada pela luz do sol. Vendia prometeu a si mesma que enterraria para sempre as lembranças de seu passado, romperia os laços com sua família tóxica e construiria uma vida ainda mais feliz naquele lugar. Minutos depois, seus leais criados lhe apresentaram um enorme prato repleto de biscoitos recém-assados, acompanhado de chá. Eles exibiam expressões de pura adoração enquanto a serviam. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.